Olá, queridos. Vamos então para o verso de número 6. Nos diz assim: Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos observar aqui algo muito interessante nas Escrituras, agora referindo-se à posição de Jesus Cristo como sacerdote. Nós vemos aqui que entre todos os sacerdotes colocados ministerialmente, quando Moisés estabeleceu o sacerdotismo na terra por Deus, nós vemos que dentre todos os sacerdotes, o maior sacerdote foi Cristo Jesus, da linhagem ali de Davi. E nós vemos que o maior sacerdote, sendo Cristo Jesus, ele se tornou sumo sacerdote, porque havia em Jesus tanto a natureza humana, porque ele era 100% homem, como também tinha em Jesus a natureza de Deus. E ele era 100% Deus. Então nós vemos que ele, por essa razão, principalmente de essência, de natureza divina, por ele ser o centro de todas as coisas, a quem tudo se formou e se fez, e por todas as coisas estarem sendo ligadas a ele, constituídas pelo Pai, e principalmente por ele ter sido gerado, no versículo anterior que nós lemos, por Deus, quando Deus disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei, nós vemos então que Jesus se torna o sumo sacerdote. Ele faz uma obra de sacerdotismo constituído por Moisés perfeita, humanamente falando, porque ele era de essência, que a qualidade dele trazia para o homem um sacerdotismo perfeito, a essência de Jesus. Então nós vemos que o verso 6 diz, como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, por ser Deus, por ser o centro de todas as coisas, por estar todas as coisas ligadas a Ele mesmo, nós vemos então que Jesus, ele tem um sacerdotismo, diz o versículo, eterno. E esse sacerdotismo eterno, por que ele é eterno? Porque vem da essência de quem está trabalhando naquele ministério de sacerdote. E quem é esse que está trabalhando no ministério de sacerdote? É Jesus. E Jesus tem a sua natureza eterna. Qualquer sacerdote constituído na lei de Moisés seria um sacerdotismo parcial. Um sacerdotismo terreno e um sacerdotismo momentâneo. Por quê? Porque tem um dia que nasce e um dia que morre. Moisés, ele nasceu, ele cresceu, ele um dia conheceu a Deus, um dia converteu-se totalmente à vontade de Deus em plenitude, e ele então fez a sua obra e chegou o dia do seu descanso, ele morreu. Mas diz a palavra que Jesus, ele veio com a essência que não morre. Jesus, ele é eterno. Jesus, ele tem a natureza eterna. E por Jesus ter essa natureza eterna, o ofício de Jesus também é eterno. Tudo que Jesus faz constitui-se eterno. Toda palavra que Jesus diz, ela é eterna. E assim, o sacerdotismo de Jesus também é eterno a favor dos homens, a favor das nossas vidas. Então o verso diz, como diz em outro lugar, se tu és sacerdote, outro lugar, tu és sacerdote eternamente. O sacerdotismo de Jesus, ele é eterno porque a essência do sacerdote, quem? Cristo Jesus, é eterna. Segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um rei que fez um trabalho de sacerdotismo antes que existisse qualquer outro sacerdote, qualquer linhagem sacerdotal, qualquer função do ministério sacerdotal. Porque nós vemos que Moisés, ele veio depois de Abraão. E quando Melquisedeque trabalhou num serviço sacerdotal, ele veio e ofereceu a Deus. Ele veio e fez o serviço de sacerdote com Abraão, antes mesmo que Moisés nascesse. Então nós vemos aqui, nesse versículo, que nos mostra
dois tipos de sacerdotismo. O sacerdotismo terreno, constituído pelo homem, de natureza, não a natureza em si do sacerdotismo, porque ela é vinda de Deus, mas realizada pelo homem, e o sacerdotismo celestial, que é o sacerdotismo feito em Jesus Cristo, de natureza eterna, que nunca se acaba, estabelecida nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe e até amanhã.